programa Paraíba em Cena, a gente retorna com a conversa com o professor, escritor Carlos Azevedo Filho. Filho porque seu pai também é escritor, né? Isso. Pegou a mesma veia. Isso. Meu pai, na verdade, ele é muito mais multifacetado do que eu, porque ele é antropólogo, arqueólogo, historiador, membro do Instituto Histórico, e ele é colunista também, aos 86 anos, ele é colunista da União. Ele escreve sobre o Brasil holandês, particularmente sobre a presença holandesa na Paraíba. O Carlos, assim a gente presume que um bom escritor, quem escreve, lê bastante. Você pegou esse hábito da leitura ainda criança, com seus pais, como foi isso? Rapaz, o engraçado é que eu comecei a ler aquela coleção Vagalume, da editora Ática, né? Então, as primeiras leituras foram leituras que tem aqui no Sebo Cultural. São leituras muito adolescentes e tal. E depois eu fui começando a ler outros autores como Hermann Hesse, Siddhartha, Lobo da Estepe. Então, fui me aprofundando e fui me tornando um leitor. Eu acho que é uma das coisas mais contagiantes que a gente tem na vida, é a possibilidade de a gente conhecer lugares diferentes, através da leitura, pessoas, ideias, né? Tudo isso através da leitura do livro, né? Voltando aqui ao seu livro que você escreveu, e você disse que alterna o seu trabalho, o seu escrito entre João Pessoa e Campina Grande. Aqui, por exemplo, você tem algo sobre o Ponto de 100 Réis. Você conta causos lá do Ponto de 100 Réis, como é isso? O Ponto de 100 Réis eu acho que é o coração da cidade. Nosso coração, se João Pessoa tem um coração, é o Ponto de 100 Réis. E se Campina também tem um coração, para não ficar atrás, né, Campina Grande, é o calçadão da Cardoso Vieira. Então, são meus dois escritórios que eu tenho. Um é o calçadão, eu não vivo sem o calçadão da Cardoso, e o outro é o Ponto de 100 Réis. Eu peguei essa maneira do Ponto de 100 Réis com Gonzaga Rodrigues também, que é o grande cronista da cidade e do Ponto de 100 Réis também. Aqui no calçadão você puxa aqui um local que é histórico, né? Que é cartão postal de Campina Grande, que é o Cine de São José. O Cine de São José, ele foi parte de uma luta também, quando eu era professor, junto com os estudantes, porque o Cine de São José, o Cine Teatro, né, São José, ia fechar. E a gente fez uma mobilização grande em Campina Grande, com faixa. A gente lavou o São José inteiro, que estava ocupado por moradores de rua, e a gente lavou, e a gente conseguiu, através do secretário, na época era Chico César, que ele teve a sensibilidade de revitalizar aquele ambiente para Campina Grande. É uma das minhas alegrias, ver o Cine São José funcionando. Muito bem. Eu acho muito sugestivo aqui o título. Você traz a voz da infância, não sei o que você quis se reportar, e outras vozes. O que você quis trazer com esse título? Essa voz da infância é uma crônica de um cara que ele tem um antiquário lá na rua Índios Cariris, em Campina. O nome dele é Mário. E ele coleciona rádios antigos, e ele dizia assim, o rádio me lembra muito, ele disse para mim uma vez, o rádio me lembra muito a infância, porque no rádio a gente vivia aquela caixa, e que daquela caixa saíam vozes de manhã cedo, a mãe fazendo café. Então essa voz da infância é esse tom saudosista também. Legal. Da crônica. A crônica tem um pouco de uma saudade, né? A dor da saudade. A gente vai ver a partir de agora um quadro muito interessante. Nós estamos no Sebo Cultural e aqui você vai encontrar os mais diversos livros raros. E o Cláudio vai trazer para você agora uma dica especial de um livro muito raro que vai chamar com certeza a sua atenção. Bom, pessoal, a dica de leitura hoje é uma obra muito importante e, como eu digo, é a joia da coroa do Sebo Cultural.
certo? Porque é o livro mais antigo que nós temos aqui e o de mais valor, né? Entre outras obras que a gente tem. Por que é interessante esse livro? Esse livro foi escrito em alemão gótico por um teólogo, né? Johann Arndt, alemão, né? Que era também pastor luterano. E o interessante, é um livro sobre cristianismo, certo? E fala sobre as escrituras. E em certo tempo, ele foi mais vendido na Alemanha do que a própria Bíblia. Então, é uma obra rara, né? A maior raridade atualmente que a gente tem aqui em nossa livraria. Digo atualmente por quê? Porque as raridades, elas chegam e elas saem. Então, assim, o interessante, ele foi muito ativo, principalmente na questão da fé luterana. A biografia dele foca muito isso, nessa questão da fé luterana. Ele foi muito ativo e até era criticado por alguns e defendido por outros tantos. Em relação, porque ele também, e o interessante notar, apesar de ser um religioso, muito, como é que eu vou dizer, profícuo, ele puxava também para essa parte mística do cristianismo. Então, o interessante na obra, né, do Johann, né, essa obra que ele escreveu entre 1605 e 1610, mas ela foi publicada com acesso ao público a partir de 1737, que é essa raridade que a gente conseguiu, no meio de tantas outras raridades que aparecem aqui, adquirir, né? Então, essa foi a dica de hoje do Sebo Cultural, falando diretamente do Sebo Cultural para vocês. Voltando aqui à conversa com o professor Carlos Azevedo Filho, você já está com outro trabalho aqui que vai ser impresso, né? Que é Isso. Cuidado e Conhecimento de Si em Michel Foucault. Isso. Esse é um trabalho filosófico, pelo que eu estou entendendo. Na verdade, esse livrinho aqui, isso aqui é uma prova, né? É uma prova que a gente vai corrigindo as coisas e vai sair, esse livrinho vai sair pela editora Ideia. Vai ser um livrinho de bolso sobre a questão do cuidado e do conhecimento no filósofo Michel Foucault. E esse livro ele é fruto de uma vivência que eu tive como aluno. Eu fui estudar filosofia, terminei num tempo muito longo, foi quase 9 anos, mas terminei. E esse aqui foi o meu TCC de filosofia, e que é uma obra introdutória à questão do cuidado, né? Cuidado hoje que a gente vive numa sociedade que existe o cuidado aos idosos, o cuidado à criança, o cuidado de si. Sim. Então, o cuidado de si faz parte de uma filosofia do cuidado. Então, Michel Foucault desenvolve uma filosofia do cuidado numa obra que chama A Hermenêutica do Sujeito, que é uma das últimas obras dele. É uma das grandes obras, Vigiar e Punir. Não sei se tem alguma coisa também no seu trabalho. Isso. O Foucault, ele sempre se interessa pelas relações de poder. Então, a relação do corpo, a relação da sexualidade, o cuidado do corpo, os prazeres. Então, toda essa problemática do corpo e do poder também perpassa pela obra do Michel Foucault. Ele tem esse olhar que você está falando, e tem a questão da loucura que ele trabalha também, que é um aspecto muito fundamental, a loucura no ambiente também prisional. Isso. Interessante, uma das primeiras leituras que eu fiz de Foucault foi sobre a história da loucura, e me motivou a fazer um documentário, o meu primeiro documentário, primeiro e único, sobre a Juliana Moreira, aqui perto, que era o hospital de internação dos loucos e tal. E o Michel Foucault ele vai dizer que o louco, antigamente, antes da era dessa nossa era, ele era solto, ele era livre, e ele às vezes era uma voz dissonante, uma voz livre, que podia dizer as coisas, podia dizer que o rei está nu, podia dizer o que quisesse. E depois houve um encarceramento dos loucos. Os loucos foram proibidos de viver em sociedade. E a gente vive hoje uma época em que se tenta humanizar o tratamento às pessoas que têm algum problema, algum distúrbio, alguma diferença também, né? Então a gente vive hoje uma era de mais compreensão, de tentativa de mais compreensão das pessoas que têm essas necessidades. Esse seu trabalho vai virar um livro? Vai virar um livro, vai ser um livro que vai sair pela editora Ideia. E esse livro, eu estou já
negociando com a Casa da Criança com Câncer, e a renda desse livro vai ser revertida integralmente para a Casa da Criança com Câncer, que fica ali em Tambiá. Para a gente encerrar essa nossa conversa no programa de hoje, eu queria que você falasse um pouco dos desafios do escritor nessa era pós-moderna da digitalização, da computação, do YouTube, né? Como é que isso tem da inteligência artificial? Qual tem sido os desafios de vocês? Eu acho que principalmente da questão da escrita, né? Hoje a escrita era mecanizada, né? E agora está informatizada. A inteligência artificial parece que veio suplantar o elemento humano, mas ao mesmo tempo a inteligência artificial ela não consegue o mais básico possível, que é essa interação que a gente está tendo. Então sempre vai haver o humano, sempre vai haver a interação, sempre vai haver a necessidade da escrita, porque a necessidade da escrita, escrever é humano, escrever é uma necessidade básica de expressão humana. Há também a questão, vamos dizer assim, da crença, né? Eu creio enquanto eu estou pegando aqui e sentindo o cheiro do papel, essa coisa mágica, né? Que é algo muito fundamental. Isso, eu sou ainda desse tempo do papel. Eu sou muito apegado ao papel, apesar da derrubada das árvores, mas o papel tem um papel ainda na sociedade. Assino o jornal União, gosto de livro impresso. Só li uma vez um livro digital e não gostei do jeito de ler. Eu gosto mais do livro físico mesmo. E aqui é a minha casa, né? O Centro Cultural. A casa do livro e do escritor paraibano. É um ambiente muito salutar. Professor Carlos Azevedo Filho, nós queremos agradecer a sua presença aqui, uma entrevista muito gostosa, né? Ouvir o que você trouxe para nós através do seu trabalho. Muito obrigado, Eri, e desejar felicitações a esse programa que é muito importante para a cultura paraibana e para a televisão paraibana também. E o programa Paraíba em Cena termina aqui. Obrigado a todos que esteve conosco na companhia do nosso programa e até o nosso próximo encontro. Até lá!